Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo. Olá, muito bom dia para você que está com a gente. Está começando o seu programa Universo da Inclusão e nós estamos em ritmo de São João. E para vocês, preparamos os melhores momentos do nosso programa. Para você que não viu, vai poder ver, e para você que já viu, vai poder reprisar. Está começando o seu Universo da Inclusão. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho avança no Brasil. Nossa equipe mostra como essa realidade acontece na prática. Veja. Estamos aqui na Ferreira Costa e hoje nós vamos falar sobre empregabilidade da pessoa com deficiência. Estamos com Helder, que vai falar um pouco sobre a sua rotina aqui na Ferreira Costa. Me conte, Helder, como é o seu dia a dia de trabalho aqui na Ferreira Costa? É basicamente ajudar as meninas aqui, as operadoras de caixa, a executar atividades dela, como a passagem das compras, embalar a compra dos clientes, ajudar a aliviar ali a parte da frente para poder passar mais. Tirar alguma dúvida do cliente, por exemplo, alguma coisa a respeito de algum material, algum produto. E qual é a sua deficiência? Eu tenho no olho direito uma perda visual de quase 90%, que quando no nascimento, né, lá no início dos anos 90, nos anos 80, que eu estava fora da posição. Aí o médico acho que utiliza um instrumento para poder posicionar o bebê, e esse instrumento tocou no meu olho. E aí deu um dano no meu olho, um dano permanente, que eu não consegui enxergar, que minha mãe só conseguiu perceber isso no tempo da escola, com meus 7, 8 anos, que eu tinha uma dificuldade de ler, de escrever, e ela percebeu isso nesse momento. Então a minha deficiência foi uma perda visual do olho direito. O olho esquerdo eu consigo ver normalmente, mas o olho direito tem uma perda visual. A gente sabe da dificuldade da empregabilidade da pessoa com deficiência. Foi muito difícil para você acessar o seu emprego? Olha, no começo realmente foi um pouco difícil, porque eu tentava ingressar de uma forma, de uma forma mais convencional, né? Colocando currículos e indo para entrevistas, e não conseguia. E eu tinha realmente essa pequena deficiência que eu possuo. Então eu realmente tirei um laudo para poder vir a me empregar aqui, fazer uma entrevista aqui, que estava com a vaga para a PCD. Todas as nossas oportunidades, elas estão abertas para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Todas as nossas vagas no site de carreiras já vai com essa sinalização, justamente para que a gente dê a oportunidade de forma igualitária a todos os candidatos, independente da limitação que ele tenha ou não. E a nossa empresa é uma empresa que ela se preocupa para além da questão da legislação trabalhista. A gente sabemos que existe uma cota a ser cumprida, mas a empresa estimula a gente que a gente possa contratar para além da cota. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, onde eu tive uma abordagem de integração de análise de perfil para a pessoa com PCD, onde eles pegaram meus dados, a gente fez uma integração, onde viram ali os pontos que eu tinha de necessidade e onde eu conseguia me adaptar. Então eu vim para cá para o setor já tem 2 anos já. Você se sente realizado ou você ainda encontra alguns desafios? Hoje aqui no setor eu me sinto uma pessoa que todos os dias a gente tem desafio como qualquer outro trabalho. Eu comecei a me adaptar bem, vendo as necessidades. Os meus supervisores, as pessoas que estavam ali próximas de mim no setor também me ajudavam, e ao tempo fui me adaptando também. Em Salvador, o esporte tem promovido inclusão e transformado vidas. E eu fui ver de perto o trabalho do Centro de Referência Paralímpico. Veja.
E suas marcas. Prepara. O Centro de Referência, trazendo uma ideia geral, ele é um projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro com parceria com várias instituições. No caso aqui em Salvador, nós temos a parceria com o Centro Universitário Unijorge, o Centro Universitário Jorge Amado, e nós desenvolvemos atividades paralímpicas. São várias modalidades, normalmente o centro começa com 2 a 3 modalidades. Nós iniciamos com a bocha paralímpica, o atletismo e o badminton, e a partir do desenvolvimento dessas atividades, a partir da captação, retenção de alunos, nós vamos ampliando a quantidade de modalidades. No caso aqui, hoje nós temos 9 modalidades. Qual o objetivo do Centro de Referência no Estado brasileiro? O objetivo do Centro de Referência é formar atletas, mas não só formar atletas, formar também pessoas no sentido de sensibilizar, no sentido de promover o acesso às práticas esportivas, paralímpicas, para que ele possa, a partir dessa vivência com o esporte, a partir das diversas ações que são desenvolvidas no centro, ele possa ampliar as suas possibilidades enquanto pessoa com deficiência. Então a gente dá visibilidade às potencialidades da pessoa com deficiência. Coisas que eu não sabia, eu aprendi muito. Foi um aprendizado. E eu tenho mais de 1 ano aqui, 1 ano e meio, na verdade. Então o esporte me surpreendeu muito. Eu gosto muito. Fico muito feliz quando eu vim pra cá, porque eu gosto muito da bocha. Quando eu estava fazendo judô, um professor de judô mesmo falou: faça a área de educação física, é na sua área. Também, aí eu comecei a pensar: mãe, vamos fazer educação física. Aí me botou na Unijorge. E aí você veio e hoje você, além de fazer o esporte, você também trabalha aqui. Tô de segunda a sexta, todo dia. Aqui no Centro de Referência, internamente, nós temos a bocha paralímpica, o atletismo, o parabadminton, o taekwondo, o tênis de mesa, o tiro com arco, o halterofilismo. Externamente nós temos o Carranca Boat em parceria, nós temos também externamente o remo e estamos implantando na sexta-feira próxima aí, o judô paralímpico. E até o final desse semestre nós vamos ter 12 modalidades aqui no Centro de Referência Paralímpico de Salvador. Eu saí de longe para vir para cá. Eu não moro aqui em Salvador, eu moro em Irará. Fica perto de 2 horas no máximo. Eu acordo 10 horas para vir para cá. Então tudo isso é esforço da minha mãe e segundo, primeiramente Deus, segundo a minha mãe, né? Porque se não fosse ela, o que seria de mim? Mudou tudo a minha vida a partir do esporte. Mudou tudo na minha vida, tudo. E Bárbara foi meu espelho, a minha pedra de ouro. Mudou em tudo, a mente dela, o jeito dela viver, o comportamento, porque Bárbara vivia estressada, a Bárbara vivia chorando, Bárbara estava dando crise convulsiva. Hoje eu fico feliz do médico dizer que Bárbara não precisa mais usar remédio. Nós recebemos vários feedbacks, né? Olhando enquanto profissional, nós vemos a convivência, crianças que chegam com um grau de convivência, uma diferença adaptativa, e eles começam a se envolver, a respeitar determinadas regras, desenvolver um diálogo e se perceber dentro de um grupo, mas nós temos aí resultados, vamos dizer assim, mais objetivos, que as mães e pais trazem para a gente a diminuição do uso de fármaco, a melhora do sono. Nós temos documentos, inclusive, de algumas escolas indicando que o menino, a menina, depois de um tempo de prática esportiva, ele melhorou em outras disciplinas, em disciplinas do currículo escolar. Então, é convivência, é melhora e autoconhecimento corporal, desenvolvimento mesmo das potencialidades, e ele pode, inclusive, não ficar só preso em uma modalidade. É claro que existe uma condição de elegibilidade. Então, o menino que é deficiente visual, a menina que é deficiente visual, ele vai estar elegível para determinadas modalidades.
mas isso não impede que ele participe das outras. O menino, a menina que tem paralisia cerebral, ele tem elegibilidade para uma modalidade X, mas não impede que a gente faça algumas adaptações para que ele possa passar. E nós temos eventos como festivais, o Festival Paralímpico da Caixa Econômica Federal, que acontece todo ano. Nós temos festivais internos aqui dentro do centro de referência para justamente esse menino, essa menina poder versar por várias modalidades. Estou amando. E ela está bem se desenvolvendo, está sabendo correr mais direitinho, que ela não corria muito. E ela ama fazer o esporte aqui. Um dia certo eu trago ela segunda, na sexta-feira trago ela também e ela está amando vir. Aqui eles se sentem mesmo parte de algo muito maior, né? Eles vêm para cá, eles se sentem acolhidos pelos professores, pelos colegas, eles se sentem à vontade em estar no espaço que é para eles, né? Que eles não têm que estar dividindo espaço com outras pessoas, atenção com outras pessoas. É um momento onde eles podem, de fato, né, fazer o esporte e se divertir. Antes eu tinha muita dificuldade, muita. E agora, graças a Deus, eu tô bem melhor. Porque eu quero crescer na vida, entendeu? E eu vou crescer em nome de Jesus. E no próximo bloco a gente conhece a história de uma jovem de Pernambués com síndrome de Down que encontrou na dança o caminho de superação e transformou o sonho em conquista. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. E olha, pessoal, eu fui acompanhar o trabalho de perto da Paz Salvador, que mostra o quanto a instituição contribui com o desenvolvimento e autonomia dos seus educandos. Vamos ver comigo. Aqui na PAI, especificamente no Centro Educacional Especializado, nós atuamos com crianças e adolescentes. Então, os nossos alunos não são crianças, a entrada deles é a partir dos 3 anos e eles ficam aqui com a gente até os 16 e 11 meses, né? Nós somos um CAE, um Centro de Atendimento Educacional Especializado, e nós oferecemos para eles o atendimento especializado pedagógico, que é o atendimento educacional especializado. Aqui no atendimento, nós organizamos a nossa proposta com algumas oficinas, né? Então, o carro-chefe do nosso trabalho, né, é a oficina de comunicação e linguagem. Eu quero ver Luninha colocar lá o nome dela. Coloque lá. Cadê o nome Luninha? Cadê o nome Luna? Luna, bote aí. Aqui, ó. Bote Luna aqui, ó. Aê! Dentro dessa dinâmica do trabalho que nós oferecemos, nós também oferecemos outras oficinas. Então, eles passam por oficinas de informática educativa. Nós temos as oficinas também que trabalham o corpo, que é a educação física, na verdade, a oficina de psicomotora. Também passam na oficina de artes visuais. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles, ao chegarem aqui, ao ingressarem, eles passam por várias oficinas. Oficinas que são organizadas de acordo com o perfil de cada criança, de cada adolescente. Essas oficinas, esse trabalho, ele tem um propósito de desenvolvimento. É um apoio às escolas. Qual é a perspectiva? O que é que eles trazem com esse trabalho? O que é que acontece? Esses alunos ingressam a partir de uma demanda, né? Desses alunos, muitos já estão matriculados na escola comum, escolas que são escolhidas pelas famílias. Eles podem vir de escola pública, da rede pública ou da rede privada. E esses alunos, eles já são encaminhados, muitos já são encaminhados das escolas para o nosso atendimento.
Ao chegar aqui, passa por toda uma triagem com todos os profissionais e eles são encaminhados aos projetos. Essas atividades, elas são individuais, quando a gente organiza para onde essa pessoa, essa criança, esse adolescente vão estar trabalhando. Então, assim, se aquele aluno ele tem um perfil, que ele tem uma necessidade de uma oficina que possibilite ele o trabalho mais com o corpo, né? A gente encaminha ele para essa oficina, mas a gente também, mas esse aluno também, ele continua, ele vai para a oficina do trabalho com o corpo, mas ele também participa das oficinas que favorecem ele a aprendizagem também, com letramento, com a parte de alfabetização que a gente bem trabalha aqui. E quais são os principais recursos? Os recursos que nós trabalhamos são recursos a partir do material reciclado. Então a gente trabalha muito com material de contagem, material que eles também produzem junto com os professores. São materiais que facilitam a aprendizagem. Trabalho excelente esse da PAI, muito importante, muito mesmo. No próximo bloco, nós vamos mostrar como o acompanhamento multidisciplinar pode fazer toda a diferença no desenvolvimento de pessoas neurodivergentes. Não saia daí, seu universo da inclusão volta já já. E estamos de volta com seu programa Universo da Inclusão. E como referência no atendimento a pessoas neurodivergentes, a Rede Acolhe Salvador desenvolve um trabalho integrado que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje vocês vão conhecer uma clínica que é referência no atendimento a pessoas neurodivergentes. Vem comigo! Qual é a proposta daqui da rede? Acolher, né, as crianças atípicas, não só as crianças atípicas, como outras também, outras crianças, adolescentes, adultos. É uma proposta muito boa da clínica, que a gente vem acolhendo as famílias também, não só as crianças, como as famílias. Pai, mãe, que a gente sempre foca nas crianças e, na verdade, esquece um pouco dos pais, e é os que mais precisam. O autismo dele foi regressivo. Ele já tinha o ganho das habilidades, né, normal para a idade, e há com 1 ano e 6 meses, ele teve a perda da fala, né? Ele parou de falar, parou de fazer demandas do dia a dia que ele fazia. E aí já acendeu o alerta, porque eu sou amiga, né? Tenho outras pessoas que têm crianças atípicas no meu convívio, e já acendeu um alerta. E aí a gente levou pro pediatra. A pediatra, eu digo que foi Deus, né? Porque uma pediatra que entendia do assunto e já encaminhou pro fono. O fono, depois de uns meses, encaminhou pro neuropediatra, e aí começamos a investigação. A equipe multidisciplinar é o quê? O que acontece com o quê? Com o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Porque a criança vai para o neuro, né? Vai para o pediatra, vai encaminhado pelo neuro, né? Então o neuro vem e traz para a gente. A equipe multidisciplinar é o que a gente faz um trabalho conjunto. Eu atendo uma criança, então a fono atende a mesma criança, então a gente acaba fazendo uma reunião, uma supervisão que acontece todo mês, né? E com isso a gente vê os pontos mais positivos ou ponto negativo e vamos trabalhando aquilo. E qual é o perfil? O perfil que vocês mais acolhem aqui na rede? Quando a Rede Acolhe começou aqui em Salvador, a gente acreditava muito ao autismo, né? O TEA, né? Hoje engloba tudo, né? A gente engloba tudo, que é o autismo, a síndrome de Down, né? A gente faz terapia, psicoterapia, também, além do autismo, né? Não pessoas atípicas e típicas, né? Então, acaba abrangendo quase tudo, mas o foco mesmo é o TEA. Antes de começar a terapia da criança, a gente faz uma anamnese, puxa as informações, né, dos pais, pra gente ver bem direitinho
o que a gente precisa abordar na criança, na parte da psicopedagogia. Pai, mãe, o que a criança o que se mais precisa, né? O que mais precisa do atendimento. Meu filho precisa da interpretação, não sabe escrever, né? As letras. Então a gente vai sempre no... O processo foi árduo, muito árduo, né? Agente atípico que depende de plano de saúde é um processo duro, né? É um processo nada acolhedor, é uma luta diária, né? Foram várias clínicas essas que, assim, tinham uma estrutura, profissionais empenhados querendo fazer, mas a dificuldade do plano é muito grande, né? E até a nossa chegada aqui. Quanto tempo leva para vocês perceberem os avanços? Depende da criança. A criança entra, fiz a anamnese. O segundo atendimento, que é a segunda terapia, já é a observação, a criação de vínculo com a criança. Quanto tempo? Tem crianças que demoram um pouco, porque para você criar um vínculo com a criança, para a terapia fluir, você precisa criar aquele vínculo. Sem um vínculo, a terapia não flui. Com um vínculo, já a terapia flui perfeitamente. Com isso, a criança já mostra a você o que ela precisa e o que ela não precisa. É nessa observação, que é bem fundamental para qualquer terapeuta. Brian chegou aqui com uma dificuldade de fala, né? Teve uma nova regressão de fala devido a interrupções de tratamento pelo plano. E aí o plano nos trouxe até aqui, né? A gente corre, fala com a mãe, fala com outra. E aí a gente chegou aqui, Brian, chegamos aqui ano 2024, né? Já tem mais de um ano. E quando o Brian chegou aqui, chegou com a regressão de fala, né? Ele não conseguia nem trocar de sala sem desregular. Hoje, não tem o que dizer, né? Hoje ele fala, ele se comunica, ele se expressa bem, né? Ainda tem sua dificuldade, mas esse 1 ano e pouco que nós estamos aqui teve muito avanço mesmo. Nós fomos bem acolhidos, né? Eu posso dizer que os profissionais daqui aqueles profissionais que a gente briga para nunca sair da agenda, né? São profissionais dedicados, são profissionais que, como é que eu posso dizer, sabem o que estão fazendo, né? Faz com que nós mães estendemos esse consultório para casa, né? A gente faz atividade aqui, faz as atividades propostas pelos terapeutas em casa. E, assim, eu sou suspeita, né? Até suspeita para falar, porque eu tô com esses profissionais há tanto tempo e eu só vejo melhoras, né? E agora, no lugar de mãe, né? Sabendo que isso passa realmente pelo nosso coração, o que é que você deixa para as mães ou pais, as famílias que ficam naquela ansiedade querendo ver o resultado? O que é que eu sempre digo, né? Principalmente na entrevista, né? Quando eu tô na análise, você precisa um pouco de calma. Eu sei que cada mãe tem sua ansiedade. E eu, às vezes, eu me ponho no lugar delas. Eu não sou mãe, mas eu acabo dizendo que eu acabo sendo mãe dos meus pacientes, né? Como eles para mim são filhos. Que eu não tive, né? Então, assim, eu sempre digo, tem ansiedade? Tem, mãe. E é muita. E tem mães que o grau de ansiedade é muito grande, mas eu sempre digo, tem um pouco de calma, porque não é da sua forma que a criança vai desenvolver, é no tempinho dela. E é nesse tempo que a gente precisa. Então, é sempre assim, é companhia. É a clínica, família e escola. Quando os três andam juntos, é uma maravilha. É perfeito, né? Sempre tem que ter aquela ligação. Quando tem a ligação, Dira, é maravilhosamente bem. Ou é perfeito, é muito, muito gostoso. E aí, quando acontece. Então, o que eu sempre digo, um pouquinho de paciência. Quando eu falo paciência, na prática, não, né? Acaba não sendo. Mas é confiar. Confiar no terapeuta, confiar na terapia e assim a gente vai tudo direitinho. Hoje ele conta o que acontece na escola.
Que antes era, o que você fez na escola? Comi. Você brincou? Brinquei. Não, e hoje ele narra, né? Eu fiz isso, fulano não sei o quê, brinquei com ciclano, graças à rede, sim. Sim, e o trabalho das terapeutas. E chegamos ao final de mais um programa Universo da Inclusão. E antes de ir, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Como sempre, eu falo no início do programa que aqui é um espaço para a gente falar de transformação, acessibilidade, respeito, diversidade, falar sobre histórias que inspiram, desafios que precisam ser enfrentados, conquistas que merecem ser celebradas. E por falar em desafios que precisam ser enfrentados, nos últimos dias ganhou repercussão um caso de um casal de influenciadores que decidiu interromper uma gestação após receber um diagnóstico de que seu filho nasceria com síndrome de Down. Entretanto, o que mais chocou a todos é que, além da atitude cruel, foi a naturalidade com que o trouxeram o tema, como se fosse uma atitude banal. O episódio provocou debates e diferentes opiniões sobre a deficiência e os desafios. Diante de diagnóstico como esse, independente das posições sobre o assunto, o caso abre espaço para uma reflexão importante. Pessoas com síndrome de Down têm direitos a respeito, à dignidade, ao afeto e às oportunidades, assim como qualquer pessoa. Eles têm direito à vida. Ao longo dos anos, essas pessoas têm demonstrado seu potencial. Diversas áreas contribuem para uma sociedade mais diversa e inclusiva. Por isso é fundamental que esse tema seja conduzido com muita responsabilidade e, acima de tudo, com respeito e também com muita informação. Por isso que eu venho dizendo que a inclusão também se faz com informação. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e dizer: reflitam sobre esse assunto. A gente precisa entender que as diferenças fazem parte da condição humana. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo domingo.